Graça e paz a todos os irmãos, amém, a todos os amigos também que de alguma forma vão estar ouvindo esse vídeo. Quero já pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus, que venha encontrar você nesse momento, amém, com esperança em Deus, em alegria no seu espírito, amém, que a palavra que nós vamos ouvir hoje nesse devocional possa também encontrar o seu coração aberto, seu coração pronto para poder ouvir e meditar na palavra, porque estamos vivendo tempos, em que precisamos ter o conforto, o abrigo, a tranquilidade, a esperança, e só conseguimos isso, na verdade, através da nossa paz no Espírito, que é em Jesus Cristo, que nós encontramos a verdadeira paz, porque a palavra também nos diz que Ele foi colocado no mundo para que o mundo ficasse em paz, mas não a paz que existe entre um e o outro como amizade, mas uma paz que excede o nosso pensamento, a paz vinda de Cristo mesmo. Então que essa paz te encontre, amém, durante o período que você vai estar ouvindo esse devocional, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de Lucas, segundo Lucas escreveu, no capítulo 15, amém, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, junto comigo, mesmo no seu celular, amém? Lucas capítulo 15 diz assim: Ora, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. No versículo 3, então Jesus lhes propôs uma parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre, e achando, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Jesus, ele propôs essa parábola, e eu quero que você perceba o seguinte: antes dele propor essa parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, das 99 e daquela que se perdeu, Jesus, ele estava diante de religiosos daquela época. Fariseus e escribas eram as pessoas que dominavam grande parte da religião ou do povo que existia em Israel. E eles se achavam melhores do que os outros. Então eles se colocavam acima, ou criavam já aí um preconceito sobre outras pessoas. Veja que interessante que eles estavam murmurando, porque eles julgavam que os outros que não eram fariseus e escribas, pecadores. E piorou quando Jesus ia ficar com esses pecadores. Comia com eles, bebia com eles, e estava e conversava com eles. Para os fariseus e os escribas, isto praticamente era algo inadmissível para a religião deles. E quando Jesus falava que era o Messias, que ele veio em nome de Deus para a humanidade, que ele veio para morrer pelos pecados, os fariseus desacreditavam,
porque dentro deles existia o preconceito. Existia algo instalado já, que fazia parte da cultura deles, fazia parte do mundo deles. Veja como não é diferente em nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo, não é? Quem é pecador? Quem não é pecador? Hoje eu estava indo para o trabalho e ouvindo um louvor no carro, o Espírito Santo de Deus me tocou profundamente e me fez pensar sobre diversas coisas. Será que a minha atitude, o que eu fazia no dia a dia, também não me separava de outras pessoas ou não dava a entender que eu sou diferente de outras pessoas, ou fazia com que as pessoas entendam que eu, ou faz com que as pessoas entendam que eu sou diferente delas? O que eu estou fazendo? De que maneira eu estou agindo? Para não me diferenciar dos outros em termos de direitos, não é? Porque a grande verdade é que nós, quando achamos que somos salvos, que estamos libertos, achamos que somos melhores, achamos que estamos diferenciados dos outros. E Deus não tem esse olhar conosco, não é? Deus, na verdade, nunca olhou dessa forma. Jesus, quando estava na terra, pregando o Evangelho, era exatamente esse Evangelho que ele estava trazendo para as pessoas naquela época. Infelizmente, muitos religiosos, muitas pessoas que estavam cumprindo os seus ritos religiosos, não entenderam, não compreenderam. E Jesus propôs então essa parábola muito interessante, que é muito conhecida, que é o exemplo das 100 ovelhas e o pastor. E o pastor, vendo que das 100 ovelhas lhe faltava uma, ele não pensou duas vezes. Ele saiu em busca da que se perdeu e deixou as 99 que estavam seguras. E ele foi atrás até encontrá-la. E ao encontrá-la, ele não pegou um chicote e bateu. Ele não pegou cordas e amarrou. Ele simplesmente pegou essa ovelha no colo, colocou em seus ombros e levou para a sua casa. E ao chegar em casa, surpreenda-se, ele fez uma festa para comemorar a ovelha que se perdeu, para comemorar o encontro dessa ovelha, a retomada. Você perceba que nesse texto, que nessa parábola, a profundidade disso não é simplesmente pelo animal que se perdeu e se encontrou, é uma exemplificação da missão de Jesus. Porque logo depois, no versículo 7, ele diz: assim também será uma festa no céu por um pecador que se arrepende, por alguém que julga estar no caminho errado, reconhece e volta. E grande será a festa no céu por isso. Então, não cabe a nós, não cabe a mim nem a você, julgar pessoa alguma. Não cabe a mim e a você dizer que a cor da pele de outra pessoa é diferente, não é? Deixa ela menos digna, deixa ela mais pecadora. Não cabe a mim e a você dizer que a condição social de outra pessoa te faz melhor, porque o seu carro é novo, porque a sua casa está totalmente paga, você tem mais de uma casa. Isso não te faz melhor. Isso é muito perigoso até, que entre em teu coração um sentimento de prepotência, de arrogância. E isso te afasta não só das outras pessoas, mas principalmente de Deus. Então, dizer que nós somos melhores, não. Aqueles 99 justos que ficaram, né, como exemplificação dessa parábola que Jesus contou, eles estavam bem, estavam seguros, não tinham tomado uma atitude
errada e não se perderam. Mas veja que o bom pastor foi em busca daquele que se perdeu, porque para o bom pastor não tem ninguém perdido, porque ele vai em busca. E ele não tratou essa ovelha diferente, pelo contrário, ele trouxe, fez uma festa para mostrar para essa ovelha, para esse ser humano, para essa pessoa digna, que ele tem valor perante Deus. Amém? Eu quero dizer para você que não existe pessoa perdida. Para Deus não existe pessoa com menos direito, menos digna. Isso não existe para o Senhor. Porque Deus tem os olhos diferentes, porque Ele tem um olhar de Pai, mas de verdadeiro Pai, que olha, mesmo vendo defeitos, mesmo vendo as dificuldades, Ele ama. E Ele festeja assim, Ele faz uma festa, Ele se alegra. Amém? Com você que está ouvindo esse vídeo agora, que não é menos digno, que não é mais digno. Você simplesmente é alguém digno. Amém? Alguém que o Senhor ama. E nós precisamos pegar esse exemplo que Jesus deixou, irmãos. Olharmos mais do que nunca. Olharmos para o Senhor Jesus. Olharmos as atitudes que Ele tomou vindo em terra. Estando na terra, estando junto com outras pessoas. Qual foi a atitude dele? Será que foi de preconceito? Será mesmo? Veja o que estamos vivendo em nosso país e em outros países. Principalmente quando nós falamos do negro em nosso país. Veja só como eles são tratados. Não é? E, infelizmente, muitas pessoas têm enraizado isso dentro delas. Elas já têm essa cultura dentro delas. A cultura do preconceito. A cultura de que a pessoa que tem uma cor diferenciada é menos digna. Não tem direitos. Não, meu querido. Essas pessoas têm os mesmos direitos que eu e você temos. Se elas lutam mais ou lutam menos, não é um problema meu e seu. É um problema dela. Se ela consegue ter algo mais em posses, em bens, é algo com ela, não é problema meu nem problema seu. Por que que um negro não pode ter um carro novo? Por que que um negro não pode comprar a sua casa? Por que que um negro não pode cursar um curso universitário? Por que ele não pode se formar? Por que ele não pode manter uma família? Por que que um negro não pode casar com uma outra pessoa que seja branca? Por que que uma branca não pode se casar com outra pessoa que é negra? Quais são as diferenças na verdade? As diferenças estão dentro das pessoas. Isso tem trazido doença. Isso é pior do que essa Covid que nós estamos vivendo. Isso é muito pior de qualquer outra doença. Isso afasta as pessoas umas das outras. E afastando umas pessoas umas das outras, estão fora da missão que Jesus veio mostrar e veio cumprir na terra, que foi morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, por todas as pessoas que são pecadoras, brancas, negras, amarelas, não importa. Não importa o país, não importa a cidade, não importa o estado, não importa a geração, Ele morreu por todos, sem distinção, sem fazer nenhuma espécie de acepção. Amém? Quero que você entenda essa palavra, quero que você medite em nome de Jesus nisso que está acontecendo na nossa sociedade. Eu citei o negro, mas existem diversos outros tipos de preconceitos contra diferentes posições ideológicas, seja o que for. Temos que parar com isso. Temos que quebrar essas diferenças e não levar isso para uma discussão ao ponto de uma pessoa odiar a outra. Perceba como as pessoas estão se sentindo, passando num momento difícil de uma crise sanitária que estamos vivendo. As pessoas ainda têm que conviver
com preconceito. Nós, em pleno século XXI, não podemos aceitar que essa palavra asquerosa, que essa atitude asquerosa de poucas pessoas venham prevalecer, venham ganhar as redes sociais. Não, que as redes sociais sejam ganhas pelo exemplo de Cristo, por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo cumpriu. Amém? E em nome de Jesus, meu querido, venda isso, lute por isso. Amém? Comece a divulgar a paz de Cristo, o amor, a salvação que é para todos. Pregue sobre salvação. Pregue sobre vida eterna. Amém? Fale mais dessas coisas. Pratique mais essas coisas. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você e que esse devocional te encontre com o coração aberto, não com o coração duro, mas te encontre com o coração quebrantado. Amém? Para a glória de Deus. Senhor, eu te louvo e te glorifico, Pai. Há coisas, Senhor, que verdadeiramente eu não consigo compreender. Pai amado, mas sei, Senhor, que muitos foram criados, Pai. Muitos estão vivendo, Pai, com o preconceito, com o distanciamento, Senhor. Oh, Pai, não o distanciamento social que estamos vivendo, Pai, por causa de uma crise sanitária, mas o distanciamento de pensamento, Senhor, de sentimentos, que muitas vezes tem deixado as pessoas, Senhor, arrogantes, prepotentes. Sim, Pai, achando que são alguma coisa, que são melhores do que os outros. Oh, Pai, quanta coisa ruim, Senhor, nós temos visto. Quantas coisas, Senhor, temos presenciado. Coisas que têm afastado, Senhor, as pessoas umas das outras, Pai, por um sentimento de ódio. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sabendo que são poucas essas pessoas, mas como elas ganham, Senhor, o espaço rapidamente, como é divulgado, Senhor, o ódio, ou como é divulgado, Senhor, a falta de compreensão, como é divulgado, Senhor, esse preconceito, mas nós, Senhor, não vemos, Pai, atitudes de amor sendo divulgadas com intensidade. Nós não vemos, Senhor, atitudes, Pai, corretas, Senhor, de um ser humano para com o outro, Senhor. Nós não vemos, Senhor, a divulgação, Senhor, sobre, aleluias, o verdadeiro amor entre homens, Senhor, entre o ser humano, Pai. O amor ágape, Pai. O amor, Senhor, em que um homem, oh, Pai, ele verdadeiramente, Senhor, aqui no caso, Senhor, homem, Pai, e mulher, Senhor, aleluias, eles olham, Senhor, e têm um sentimento, Pai, aleluias, de compaixão, de misericórdia, aleluias, pela vida do outro. Oh, Pai, quanto isso faz falta, quanto isso, Senhor, tem sido cada vez menos, Senhor, pregado e falado. Oh, Deus, que a Tua salvação, Senhor, oh, o Teu Filho Jesus, encontre, Senhor, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está sofrendo nesse momento, que está passando, Senhor, por um momento de doença, Pai, com seus familiares, numa crise, Senhor, conjugal, numa crise financeira, oh, Pai, faltando muitas vezes até o que comer dentro de casa. Oh, Pai, pessoas que estão passando, Senhor, ainda por constrangimento sobre o preconceito, pessoas que são desmoralizadas diante de outras pessoas, porque, oh, Pai, ainda existe esse tipo de sentimento, Deus. Coloque em nós, Senhor, um sentimento novo. Coloque em nós, Senhor, um sentimento de amor, de compreensão, de paz, de alegria, Senhor. Em nome de Jesus. É minha oração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo. Amém.